Pronto? Muito bem. Graça e paz, irmãos. A gente está fazendo também, não é online, mas a gente está gravando para depois poder ter material de estudo para disponibilizar aos irmãos, tanto nas plataformas digitais, como também depois ter um material preparado, em nome de Jesus. Queridos, na semana passada nós falamos a respeito do quê? Tabernáculo. A respeito do corpo, né? E o corpo como uma referência ao tabernáculo, né? E o seu simbolismo na vida daquela pessoa que quer poder ter um ministério da ministração, do servir, do serviço na obra do Senhor. E hoje, na continuidade, então nós falamos a respeito, a irmã não estava conosco, irmão, semana passada, o quanto o nosso corpo ele é importante, tanto positivamente como negativamente. Quando nós falamos do nosso corpo, não é a nossa aparência, mas como nos portamos. Então, desde a nossa entrada na casa do Senhor, a forma com que nós entramos, com que nós iniciamos o nosso culto, a forma como nós nos expressamos e também cuidamos do nosso corpo físico, nós podemos, a igreja pode nos olhar e ver e dizer assim, ali está um obreiro que se cuida, que tem zelo, começando até mesmo pela própria Bíblia, pela palavra, pela forma de se vestir, o cuidado com as coisas de Deus, amém? Então tudo isso para quem faz uso do altar é muito importante, porque ele também está transmitindo uma mensagem para a igreja, pela sua forma de agir, pela sua forma de se vestir, pela forma de se portar. Isso é muito importante e tem assim, um resultado positivo e negativo, mediante a forma de cada um se portar. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como eu falar, usar a palavra certa no lugar certo, de que forma eu devo me conduzir. Então, eu vou trazer um slide bem rapidinho, para depois a gente poder trazer a respeito de exemplos de fato, para que os irmãos possam entender de uma forma mais clara. Se você está aqui é porque deseja transmitir a mensagem da palavra de Deus com muito mais eficiência. Por isso eu quero louvar a Deus pela sua vida. Como sabemos, esse é o desejo de todo pregador. Toda pessoa que vai transmitir algo, eu tenho certeza de que ela quer fazer o melhor, sim ou não? Todos nós queremos. Então, esse é o desejo de todo aquele que quer desenvolver algo para o Senhor. Ser eficiente na comunicação é um dever nosso e obrigação nossa de buscar o aperfeiçoamento. Sim ou não? Então, glória a Deus pela sua vida que está buscando esse aperfeiçoamento. Uma vez que fomos chamados a anunciar as boas novas, então falaremos agora de algumas dicas para você saber como pregar bem. Quando a gente fala pregar, muita gente acha que, pastor, pregar bem é só quando eu estou na igreja, tendo uma oportunidade. Não. Qualquer lugar que nós vamos falar do Senhor, nós estamos pregando. Concordam? Então, qualquer lugar eu devo saber aquilo que eu estou transmitindo. E quando eu vou transmitir algo, a informação ela tem que ser clara. Quer ver você, em qualquer ambiente, você vai buscar uma informação, mas a informação vem toda distorcida, ela não é clara para você, você sai daquele lugar sem saber, né? Quer ver você buscar uma informação, exemplo, no trânsito. Não, você vai assim, 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 e no final a pessoa faz uma salada e não disse coisa com coisa, e você vai sair dali dizendo, eu preciso encontrar outra pessoa que venha me explicar novamente, para que eu possa ter uma direção. Antigamente não tinha GPS, então... eu lembro uma vez que nós fomos ao Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro nós fomos com um mapa. Nós estávamos no Rio de Janeiro pela primeira vez com um mapa para achar um bairro distante do centro do Rio de Janeiro, com o carro alugado e com um mapa na mão. Nós fomos fazendo e
cada 5, 10 quilômetros nós parávamos num posto de combustível. Então tinha informação que vinha de forma clara e nos ajudava. E tinha informação que nos atrasava. Não é diferente quando nós falamos a respeito da palavra do Senhor. Você pode incentivar, ajudar alguém, ou você pode até mesmo atrapalhar, se você não usar uma linguagem clara. E aí muitas vezes vai deixar dúvida na cabeça das pessoas, e uma pessoa com dúvida é um prato cheio. Ok? Então aquilo que nós vamos transmitir tem que ser sempre de uma forma muito clara. Você já ouviu alguma mensagem que você ouviu, e no final você não entendeu nada? Você saiu da igreja e diz assim, meu Deus, mas começou, terminou, eu no final não entendi o que a pessoa de fato queria transmitir. Isso é porque a comunicação ela não foi boa, não foi clara. Então isso é muito importante para quem quer transmitir algo da parte do Senhor. Como pregar bem, né? Isso aqui devia ser um desejo, né? Muita gente acha que o aperfeiçoamento, sim, Deus nos chamou para nos aperfeiçoar, mas Ele nos deu ferramenta para nos aperfeiçoar, correto? E as pessoas acham que cai do céu. Não, Deus vai vir, vai entrar na minha mente de madrugada, vai colocar a Bíblia dentro de mim, Deus vai trabalhar assim. Não, não é assim. Deus nos dá as ferramentas para que nós possamos nos aperfeiçoar, né? Então, todo mundo quer pregar bem, mas poucos são aqueles que querem ser aperfeiçoados. E aí está uma diferença muito grande. Para pregar bem, precisamos falar a língua do povo, né? E se for o caso, abandonar a linguagem rebuscada, pois de nada adianta falar e não ser entendido. Adianta alguma coisa? Não. Então o mais importante não é só a mensagem que eu vou transmitir. Eu preciso sentir de que realmente as pessoas estão compreendendo e estão entendendo a linguagem que eu estou usando. Por exemplo, eu já comecei, e é normal de pregador, você começar uma ministração dentro de uma linhagem e você olhar para a igreja e sentir que a igreja não está contigo. A igreja não está entendendo. Então, no meio da mensagem, você mudar a linguagem que você está usando. E aí você sentir que a igreja veio contigo. Ela conseguiu, então, naquele momento, começar a ter entendimento daquilo que você estava querendo transmitir. Isso é importante. Então, é você saber e ser compreendido. E aí tem algumas ferramentas importantes. O uso de um bom humor. Tem pessoa que, vamos citar como é que é o nome daquele lá? Cláudio Duarte. Ele prega todo o tempo de uma forma humorada. Todos têm a capacidade de pregar igual a ele? Não. Mas poucos têm a capacidade de trabalhar dentro do humor, do início ao final, e as pessoas compreender tudo que a pessoa quis transmitir. Então, são poucos desses como Cláudio Duarte, né? Então, mas o uso do bom humor é importante. Quando você vai fazer uso, por exemplo, se você vai ministrar num lugar que você nunca foi, você vai levar uma palavra, você saber se portar, né, de uma forma bem humorada para que as pessoas possam te receber bem. Aí sempre imagine alguém chegando na sua casa. A pessoa chegar de uma forma, como é que eu vou receber? Então, quando uma pessoa chega alegre, contente, a pessoa sabe chegar, se portar, se comunicar, fica tudo muito mais fácil, não é verdade? Não é diferente quando nós vamos levar a palavra do Senhor. Abandono de vícios de linguagem. Você já ouviu alguém falar 20, 30 vezes a mesma palavra? Uma vez, em uma igreja, nós contamos mais de 100 vezes a pessoa usou, em uma hora, a mesma palavra. Isso é vício de linguagem, né? Então, vícios de linguagem, aprimoramento do vocabulário, também devem ser buscados, porque quem quer pregar eficazmente, ou seja, nós devemos buscar sim nos aperfeiçoar, ter uma linguagem mais, né, buscar. E como é que eu consigo ter uma linguagem mais vasta, ter mais conhecimento, mais palavras? Nada fora do normal. Lendo, buscando, estudando, é através disso que eu vou ter uma linguagem maior
e vou ter mais formas de expressão, de linguagem, para que eu possa, tudo aquilo que eu pensar, eu ter uma linguagem para poder transformar aquilo e as pessoas entender de uma forma clara, ok? Vamos adiante. Expresse de forma a ser bem compreendido, significa usar uma linguagem apropriada para cada tipo de público. Se eu ser culto, fale de forma culta, ser simples, fale de forma simples. Paulo falou: fiz-me de sábio para com os sábios e de tolo para com os tolos. Paulo estava dizendo para nós: se você estiver dentro de um conselho de pessoas cultas, fale de forma culta. Se você estiver no meio de pessoas simples, fale de forma simples. Porque não adianta eu falar de uma forma culta no meio de pessoas simples, que elas não vão entender e vão te chamar de vaidoso. Ok? Então, eu tenho que saber. E aí você vai ver muitas pessoas chegando em lugares simples. Eu já pude ter isso. Isso é um erro de linguagem. Não, segundo a exegese, no capítulo tal, tem tantas expressões, porque as pessoas dizem, o cara tem conhecimento, mas me serviu para quê? Para nada. Certo? Então, a gente tem que entender o público que nós estamos falando. Como você sabe, a mensagem bíblica é sempre a mesma, ela nunca muda, né? Mas a forma de transmiti-la deve variar conforme a capacidade de compreensão de cada público. Ou seja, a sua linguagem de pregador deve estar em harmonia com o auditório que lhe ouve, ok? Então, eu tenho que falar de acordo com o público que eu vou falar, ou seja, procurar estar dentro da realidade daquele público. Outro dia assisti um pregador em certa parte da mensagem citar a palavra transcendência, sem explicar ou definir o termo. Certamente muitos devem ter ficado sem entendimento. Você sabe qual o significado desta palavra? Transcendência, alguém sabe? Então, se eu usar essa palavra aqui, ela será uma palavra usada em... porque as pessoas não vão entender o que eu estou falando. Então, esse é um exemplo, né? Entretanto, não significa que você deve evitar falar palavras técnicas do mundo eclesiástico. Porém, lembre de explicá-las, trazendo o seu significado. Evite um dos grandes problemas dos pregadores de nosso tempo: pregam para impressionar, querendo mostrar que sabem muito da Bíblia. Não faça como eles. Então, muitas vezes a gente, falando tecnicamente da área que eu trabalho hoje, é uma área que, para você poder ter um bom resultado, você precisa ter uma boa técnica. Mas não adianta eu ligar, por exemplo, o comprador da empresa, que não é o cara técnico, e tentar explicar algo para ele que ele jamais vai conseguir compreender. Então eu tenho que buscar a pessoa técnica daquela empresa, para que eu possa transmitir a parte técnica. Então a pessoa vai conseguir entender aquilo que eu estou querendo transmitir, ok? Então isso é bem importante, para que você possa transmitir e ser entendido, né? Vamos adiante. E aí você vai ver muitos pregadores, né, que tentam impressionar realmente, e que não seja o seu objetivo. Nós não fomos chamados para impressionar ninguém, amém? Nós somos chamados para levar a palavra do Senhor como ela é. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E o Senhor, de certa forma, também tem prazer de honrar aqueles que levam a sua palavra. Honra gera honra, ok? Então honramos a Deus, e o Senhor naturalmente vai também nos honrar diante dos homens, ok? Isso é natural. É que hoje está muito invertido. Os homens buscam honra diante dos homens e esquecem de que antes da honra dos homens, eles devem ser e ter isso muito claro na sua mente, que é honrar a Deus sobre todas as coisas. E então o Senhor irá nos honrar. Em resumo, a forma de comunicar a palavra de Deus precisa levar em conta as características dos ouvintes. Também contemplar as pessoas com maior dificuldade de entendimento. Afinal, de que serve o refinamento da linguagem se o auditório não acompanha? E aí isso passa por uma compreensão. Por exemplo, se você está aqui trazendo uma palavra, você vai observar. Eu já observei, e a gente vai observar muitas vezes. Muitas pessoas têm muita dificuldade até mesmo de achar um livro
um texto bíblico na palavra. Sim ou não? Sim. Isso é por falta de... Muito bem, se você tem uma facilidade, você pode auxiliar aquela pessoa, correto? Para que aquela pessoa possa te acompanhar, porque às vezes a mesma facilidade que você tem, aquela pessoa não tem. Então são coisas que é bem importante para a gente poder trabalhar isso também. Então você observa as pessoas que estão ao seu redor. Se tem uma pessoa que não está conseguindo acompanhar, você pode auxiliar aquela pessoa para que ela possa também acompanhar. Ok? A linguagem de acordo com o nível intelectual dos ouvintes. Você, pregador, certamente ampliará as chances de sucesso da sua pregação se... Vamos adiante. Souber identificar o nível intelectual predominante dos ouvintes, se tiver habilidade para adaptar a mensagem à capacidade de compreensão deles. Ou seja, muitas vezes nós temos trabalhos diferentes na igreja, certo? Então, quando você faz um trabalho missionário, um exemplo você vai usar uma linguagem de palavras para que aquelas pessoas que estão ali, que na maioria, muitos não são conhecedores da palavra do Senhor, eles possam entender. Ok? Então, se eu faço um trabalho infantil voltado para as crianças também são um público. Sim ou não? Então, eu tenho que saber a linguagem que as crianças possam entender. Eu faço um trabalho para empreendedores, como a gente está fazendo aqui. A linguagem para empreendedores é diferente da linguagem do culto normal. Ah, não, eu tenho culto profético, culto à noite da vitória. A linguagem que eu vou usar para esse culto é diferente da mesma linguagem que eu vou usar para o culto da família. O culto da família, a linguagem é totalmente diferente. Então, eu vou trazer algo sempre, uma linguagem voltando, porque não adianta na família, por exemplo, eu estou aqui num culto da família, e eu só falar para mulheres, tá certo? Eu só falar para homens, tá certo? Não. Então eu tenho que trazer e usar uma linguagem que eu possa alcançar a todos. Ok? Inclusive tem muito texto que diz, na Bíblia você vai dizer, a todos os homens. E aí você vai trazer para a igreja. Está falando homens, mas esta palavra é para toda a igreja, se referindo a homens e mulheres. Então são cuidados que às vezes é tão pequenininho, mas que são importantes, porque uma pessoa que não tem o mesmo entendimento que você, ela pode dizer, não, mas é só para os homens. Então quando você diz, essa palavra é empregada tanto para homens como para mulheres, você está pegando aquela palavra e está compartilhando com todos. Parece muito simples, não parece? Mas para alguém que não consegue ter e acompanhar o entendimento a nível, só você usar essa palavra tão simples, já vai fazer uma diferença muito grande. Ok? Então isso é bem importante. A Bíblia é clara e transparente e verdadeira, mas somente será relevante em significado para os ouvintes, se você conseguir transmiti-la ao nível deles. Ou seja, a Bíblia por si própria, que nem podemos usar a expressão, é top, 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 né? Mas se nós não transmitir de uma forma que as pessoas venham entender, de nada adiantou. Correto? Vamos lá. Outra coisa importante, para quem quer usar, queridos, não entre em situações que você não precisa entrar. Vamos entrar aqui, por exemplo, na linhagem de Davi até a linhagem de Jesus. Né? Aí vamos passar pela linhagem da mulher que estava ali, que guardou os espias, mas era uma prostituta, que não sei o que lá, e aí você entra numa situação que você não tem domínio. Eu não preciso disso. Então eu vou entrar num assunto que eu não conheço até o final. Se eu não tenho domínio total daquilo que eu vou falar, eu não preciso falar. Certo? Senão eu vou trazer uma linguagem que vai deixar um monte de dúvida no meio. Aí você vai abrir uma linhagem que você não sabe por onde passou, onde parou, depois quando terminou em Jesus, depois o que foi. E eu vejo muita gente começar um assunto, abordar um assunto e não ter conhecimento para ir até o fim. Eu preciso disso?
Não. Então falo daquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho domínio. Já diz um velho ditado, cada um na sua área. Mas isso não te impede de buscar o conhecimento e ter entendimento daquela área também. Mas para isso você vai precisar se dedicar um pouquinho mais. Por outro lado, se o público tiver boa formação intelectual, e aí eu quero bater muito forte, nós temos muitos pregadores dos dias atuais que têm formação zero. Mas quer ser pregador. Não busca conhecimento, não busca entendimento, não lê Bíblia, não, teologia é do diabo, é muito disso, não sei o que lá, queridos. A teologia, ela já veio para nos ajudar. É claro que se eu quiser virar um teólogo chato, tem muito disso, mas para cada um teólogo que pega um caminho diferente, tem 90 que faz boa opção. Hoje tem faculdades teológicas, tem muitos livros que eles vão te ajudar muito, né? E na dúvida procura o seu pastor, né? Eu mesmo, quando fui fazer a minha faculdade, teve um livro que eu peguei e comecei a ler. Eu falei, não, esse aqui eu não preciso desse livro, porque esse livro aqui, ele tem mensagens subliminares que ele vai te levar para distante de Jesus. Então eu não preciso, que é o livro da Cristologia, que é um enfrentamento para tentar destituir de fato a formação e a criação e a forma com que nos é pregado a respeito de Jesus, que está muito claro na Bíblia. Então esse livro eu não estudei, eu tenho ele, mas eu não estudei esse livro. Inclusive eu pedi outros na época que veio da faculdade para mim ler, e eu entendi que não era bom aquela matéria da forma que estava sendo colocada pela faculdade. Então eu saí fora, porque ela tentava, de certa forma, destituir aquilo que eu aprendi a vida inteira através da Bíblia. Ok? Então, mas não me impede de eu estudar. Não me impede. Indo adiante, né? Então, por outro lado, se o público tiver boa formação intelectual, aí a Bíblia diz assim, que o povo padece por falta de... Tá, vamos lá, né? Hoje era para, exceto os irmãos que estão viajando, que provavelmente não iam conseguir chegar a tempo, mas era para aqueles que querem falar, e todo mundo quer falar, sim ou não? Na maioria. Mas quantos de fato valorizam uma oportunidade de eu aprender e me aperfeiçoar? São muito poucos aqueles que valorizam esse tipo de fundamento. E naturalmente nós temos muito pouca gente preparada para usar o altar e falar da palavra de Deus. Vamos adiante, né? O uso de humor na pregação, né? Até tem ali um finalzinho. Portanto, o palavreado sofisticado vai dificultar o entendimento dos ouvintes, talvez até o desestimule a acompanhar a pregação, né? Em muitos casos, quando você não conhece o público que você vai pregar. Uso de humor na pregação, né? Pode passar para frente, Mateus, porque a questão do humor, ela deve ser empregada sim, eu devo fazer parte, tentar ser o mais leve possível para entrar na palavra do Senhor, né? Procurar transmitir essa tranquilidade para a igreja, tentar trazer essa harmonia, até mesmo na expressão facial. Eu já não entrar desse jeito, eu devo tentar trazer, porque, querendo ou não, a minha expressão, eu vou atrair o público para mim, como eu posso também já ter uma rejeição imediata, e depois para mim conseguir alcançar esse público de novo, vai ser difícil, ok? Então, eu devo ter esse cuidado, muito importante. Outra coisa que me ocorreu esse domingo, que eu posso usar antes de ir adiante, antes de entrar no vício, domingo agora, por exemplo, eu fui convidado, e eu saio um domingo só por mês para ministrar fora, correto? Então, como é natural, nós devemos priorizar e valorizar o tempo da pregação. O louvor prepara, mas ele também pode atrapalhar. Então, um prega o Apocalipse, outro Gênesis, outro Jó, e aí nós tivemos lá pelo menos uns 12 louvores, do início do culto até o momento que me passaram para pregar, no mínimo 12 louvores. E aquilo foi me inflamando, né? Eu fui ficando inflamado. Eu falei, Jesus, porque a gente que estuda a palavra e ama a palavra,
Você quer ver um pregador que gosta da palavra ficar chateado, é você dar 25 minutos, como me deram, para pregar a palavra do Senhor. Aí eu deixo a minha igreja para ir atender, e aí me dão 25 minutos para pregar. E aí colocam 12 louvores, e 1h45 de louvores, e de quando você observa e vê que aquilo está havendo uma edificação na igreja, glória a Deus. Porque há um agir do Espírito Santo. Mas quando você percebe que você olha para a igreja, o outro já, meu Deus do céu, Então, e aí o cantor, que era o convidado, ele chegou 8h10, 8h10, o culto começava às 6h30 pelo banner, 6h35 eu estava dentro da igreja, só eu e o pastor orando, Porque se eu exijo isso na minha igreja, se eu sou convidado para ir ministrar, eu devo ter pelo menos a prudência de chegar antes do início do culto, porque eu não sou estrela. A estrela é Jesus, ok? Então, cheguei lá, estava eu e o pastor, aí o pastor saiu para atender alguém, e eu fiquei. Veja só que interessante, eu fiquei, de repente, uma senhora que dirigiu o culto, chegou e bateu no meu ombro e falou: o senhor pode sentar no altar. O pastor, um outro pastor que nos conhece, que estava lá, que tocou lá também, estava tocando, sentou numa outra cadeira do altar, ficou aquela senhora atrás do púlpito, eu fiquei lá, o outro irmão ficou lá, e começou o culto. Até ali eu não tinha sido recebido por ninguém. Aí 8h10 chegou esse irmão, chegou, e foi e sentou do lado da irmã, tinha 2 cadeiras atrás do altar e as cadeiras laterais. Aí eu chamei o irmão antes que eu falei assim, já deve estar quase passando para mim, eu preciso saber quem é o pastor da igreja, quem não é o pastor da igreja, eu preciso ter informações, porque a hora que eu pegar o altar, eu tenho que saber a quem eu estou me reportando. Correto? Então isso eu já deixo para vocês. Se você chegou numa igreja, convidado para trazer uma palavra, um louvor, seja o que for, eu devo saber identificar quem é o líder, quem é a pessoa responsável. Por quê? Porque quando eu assumir o altar, eu vou transmitir a minha gratidão, um abraço da minha igreja, dizer de onde eu vim, e também falar aquela pessoa, me reportar a pessoa a quem de fato eu devo me reportar. Aí eu chamei o irmão e falei: ô irmão, esse casal são os pastores da igreja? Não, a irmã é casada com o irmão tal, mas o irmão ainda não veio, e o irmão é o cantor e tal. Eu falei assim: oh meu Deus, olha só, se eu não pergunto, eu já ia pegar o altar e dizer: eu quero agradecer ao casal, O que é, sim, eu acho errado, cadeira. Sim, eu também concordo, atrás do altar. O homem vai sentar, você senta assim, aí começa a se movimentar, atrai a atenção da igreja e tira a atenção do altar. Sim, hoje as igrejas, na sua maioria, a pessoa que atrás não está gostando, já torce o beijo, já dá para ver tudo. Já, então hoje, qual é a nossa visão? Bancos laterais, porque a igreja está voltada para o altar. Mas, na maior parte das igrejas, hoje todo mundo senta embaixo. Fica o ministro de louvor e o ministro de culto responsável. Ok? Então, mas aí é questão de organização de lugar para lugar. Porque você pode, não sendo ministro, atrapalhar o andamento do próprio culto. E ele já chegou e já sentou, que é errado. Isso, então ele chegou, já sentou direto do lado. Eu falei: é o casal, pastor da igreja. Aí o pastor falou: glória a Deus. Na hora eu, por dentro de mim, eu falei: glória a Deus, porque eu já ia cometer um erro grave, mas eu ia perguntar, antes de qualquer coisa. Beleza, até aí ok. Aí 8h30 passaram para o irmão cantar. O irmão pegou o microfone e já começou a cantar direto, sem cumprimentar a igreja, sem nada, já entrou com um hino, louvou. Depois que ele louvou aquele hino, então ele cumprimentou a igreja, pegou a Bíblia, pregou 15 minutos. E depois de 15 minutos louvou mais do louvor.
Aí veio o pastor da igreja, fez o trabalho da oferta, né? ainda olhou para nós assim atrás da igreja, vocês estão aqui porque vocês não cobraram nada, porque se vocês tivessem cobrado alguma coisa, vocês não estariam aqui, porque o último pregador que veio, o departamento de missão, abençoou com R$400, só que agora não tem nada em caixa. Quando eu comecei a pregar, que eu vou falar um pouquinho a respeito de quem eu era, o pastor só faltou se esconder por baixo dos bancos. E no final ele falou, eu quero orar para Deus mandar uns empresários assim também para a nossa igreja. Fica um exemplo também para nós, né, com pregação, o que não fazer, como receber alguém, né? Perfeito. Como proceder com a liturgia do culto. Ótimo. Então, essa parte é uma das partes mais importantes na questão de você ter uma boa gestão de culto. Por isso que o ministro do culto, aquela pessoa e os obreiros, né, que vão à diaconia, que estão trabalhando, você que vai ter oportunidade de dirigir um culto, entenda, você é tão importante como ministro do culto, como aquele que vai ministrar. Até você passar o microfone para o pregador, você é o ministro do culto. Há uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos. E você pode botar o culto a perder, como também elevar o nível espiritual do culto, trabalhando dentro de uma linguagem que vem do Senhor e você se preparou para aquilo. Isso está sensível, né? Aquilo que vício de dizer, né? E aí, para finalizar, né? Então passaram para mim 20 horas e 45 minutos, quase dando 20h50 para mim pregar. E aí como é prudência, você deve fazer isso sempre, que você for num lugar para ter uma palavra, seja ela qual for, você pedir ao ministro ou ao pastor, aquele que for te entregar o microfone antes de você assumir, perguntar a ele quantos minutos você tem. Ok? Isso é bem importante. E aí ele falou, o senhor pode ir até as 9h15. Isso, aí é um outro erro gravíssimo. Então ele passou para mim até 9h15, só para mim explanar, porque quem prega quer explanar Bíblia. Isso é a base de um sermão, que nós vamos estudar mais para frente um pouquinho. Como é que eu monto um sermão? Como é que eu monto uma mensagem? Seja uma saudação, seja uma palavra introdutória, ou seja uma palavra principal, que é a mensagem principal do culto. Uma coisa assim, acho que confunde também as pessoas, né? Uma mistura de louvor, pregação, chama um, daqui a pouco vai para outro. Tu fica sem entender nada, né? Eu pregava na quadrangular e lá era sempre assim, primeiro louvor, depois a pregação, daí fica, tu já sabe que aquilo dali vai fluir, né? Agora quando o irmão cantou um louvor, daí chamou um para ministrar 15 minutos, 10 minutos, daí daqui a pouco o louvor de novo, fica bem bagunçado. Vê uma aguinha para mim, minha filha. O que acontece? Nós temos, por exemplo, hoje se eu tivesse que, e eu procuro trabalhar isso para os pastores, nem todos levam no pé da letra. Mas qual é a nossa orientação? Nós temos aqui, por exemplo, com o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, por exemplo, domingo eu não estava aqui, mas eu vim e deixei a orientação antes de eu sair. Então o Ministério de Louvor começou com 1 ou 2 louvor, vai fazer uma oração. Aí um dos ministros de louvor, ou então eles vão endereçar alguém para vir trazer uma saudação, que seria uma leitura bíblica com uma oração de abertura do culto. Feito isso, já pode até mesmo orar pelas ofertas se quiser. E o grupo de louvor volta em sintonia com a igreja. Já na sequência, eu pego para pregar. Isso é básico. Então, esse era um erro que nós cometíamos lá atrás. E a gente costuma dizer que só faltava chamar os cachorrinhos da rua para ter uma oportunidade também. E aí nisso você pega muita gente despreparada, muita gente que, eu fui pego de surpresa, pastor. Hoje eu não sou mais pego nessa. Eu fui pego de surpresa. Porque se você não está preparado, eu estou. Então você não vai tomar o meu altar não estando preparado. Eu estou preparado e sei o que eu vou transmitir à igreja. Então se você não está preparado, você fica no banco até se preparar. Só que antigamente,
aqui é a pastora Gisele, nós achávamos que nós tínhamos que, de certa forma, agradar as pessoas. Não, nós temos que dar oportunidade a quem quer ter oportunidade e prova que está lutando por isso. Não, eu estou falando de dar oportunidade. Você nunca gostou, por não gostar, por sentir que não é o seu ministério, eu nunca empurrei para cima do altar. Até porque a gente não sabe o tipo espiritual que ela tem com Deus, né? Não dá para colocar qualquer pessoa em cima do púlpito. Eu sempre vejo esse lado assim, talvez. Essa é uma questão a ser observada, sim. Mas, acima de tudo, observar o ministério que a pessoa tem. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um ministério evangelístico, mas não um ministério evangelístico voltado à igreja, voltado para fora da igreja. Ele tem uma facilidade muito grande de falar a pessoas não crentes. Será que o nosso ministério Eu vou usar um exemplo da irmã Samanta e da pastora Gisele. Quantas pessoas já vieram à igreja através da ministração de vocês nos brechó? Por quê? Porque tem muito mais facilidade de falar fora do altar para as pessoas que não são crentes do que propriamente para aqueles que são crentes. Então são ministérios diferentes. Agora, é óbvio que Deus busca e tem diversidade de ministérios e todos eles se completam. Se todo mundo só pregasse no altar, não teria quem pregasse lá fora. Se todo mundo pregasse lá fora e não pregasse na igreja, não teria quem pregasse aqui dentro. Então, a maior preocupação nossa em dar uma oportunidade é que muita gente quer essa oportunidade na igreja. Ok, mas só que o nosso ministério aqui, ele se completa com o que nós já exercemos lá fora. Se eu não falo do amor de Deus para ninguém lá fora, como eu posso querer falar aqui? Não tem como. E mais do que isso, aí a pessoa não lê a Bíblia, não busca uma palavra, não busca ter uma intimidade com Deus, não busca nada. Aí o pastor, para querer dar um incentivo, chama a pessoa: irmão, vem aqui nos trazer uma palavra. E aí o irmão não tem essa palavra. Então ele vai trazer que palavra? Se ele não tem palavra nenhuma. Ele prega uma coisa no púlpito e não vive o que prega depois. Também. Começa e não acaba. Aí você chama o irmão. Não digo que a gente trabalha para que isso não aconteça, mas isso não nos impede de acontecer. Então você chama o irmão para vir fazer como alguns dias. Eu não estava aqui, graças a Deus. Aí chamaram o irmão para orar pelas ofertas. O irmão levou quase 20 minutos, para não dizer até mais, tirou praticamente todo o tempo do pregador. Ele não foi chamado para fazer o trabalho da oferta, para trazer uma palavra, como esse levita. Então ele tomou para cantador e louvor mais tempo do que eu na ministração inteira. Porque ele louvou, pregou, fez tudo. Então sobrou o quê? Como eu tinha uma responsabilidade com a igreja, eu ministrei dentro do tempo. E aí o pastor dizia assim para mim: não, pode mais, porque aí ele viu que a igreja estava recebendo e estava uma benção, então, não, pode mais. E eu, queridos, eu estou encerrando. Não, pastor, pode mais. Então ficou mais feio ainda para ele, porque ele limitou o meu tempo e depois ele ficou limitado àquilo que ele tinha falado. A igreja não entende. Mas se eu tivesse, agora vamos lá, a postura diferente, que aí acontece também. Eu pego o altar, queridos, eu não tenho tempo, foi me dado 5 minutos, meu Deus, isso é ridículo. Você joga a igreja inteira contra o seu líder, contra o pastor da igreja. E aí você pode trazer um louvor e a igreja gostar muito. Você pode trazer uma palavra e a igreja gostar muito. E no final a igreja vem e pastor, pastor, o irmão olhou uma benção e o senhor deu 5 minutos. Então, comimos uma colherada de sal, foi benção, da próxima, comemos 2. E assim a gente vai dando oportunidade. Mas o mais importante, que um líder, ele nunca vai deixar de observar aqueles que de fato, e ninguém precisa telegrafar, o líder vai enxergar quem está buscando, quem está se capacitando e quem não está. Sobre esse que o senhor falou a respeito da pessoa cantar e pregar, ou pregar e querer cantar, talvez também não seja um fato de uma confusão sobre o seu próprio chamado, sobre o seu próprio ministério, que essa pessoa quer cantar, mas quer pregar também, não que não possa os dois, mas
Muita gente, sim, acontece muito. Mas acontece por quê? Porque as pessoas não vêm para um ambiente como esse, de capacitação. E eles... exatamente. Então, por exemplo, eu nunca tive dúvida. No começo, eu lembro que lá, na minha época de jovem, eu gostava de cantar ainda harpa. Nossa, se o pastor não me desse a oportunidade, pelo menos uma vez por mês que fosse, eu ficava... Hoje eu falo assim, meu Deus do céu, coitado de quem ouvia eu cantar os hinos da harpa, gente. Isso é você reconhecer que, querido, esse não é o teu dom. Tchau para ti. Vai fazer aquilo que é o teu dom, que é a palavra. Começa a cantar, as crianças, ai, para. Não dá. Entende? Isso é você reconhecer o seu ministério. E tem realmente muita gente que, infelizmente, uma coisa que aí é a ministração de um louvor, é diferente. Você vai ministrar o louvor, você não está pregando. Você está trazendo uma reflexão em cima do louvor que você está cantando. Isso é ótimo. Quem consegue fazer isso, glória a Deus. Porque além de louvar, você está trazendo ainda, de certa forma, a revelação daquele louvor, a interpretação daquele louvor de uma forma falada. Se agregar, se somar, e muita gente antes do louvor, eu também acho isso bonito. Queridos, nós queremos trazer um louvor que fala um pouquinho a respeito disso. Você traz um paralelo, a Bíblia diz no livro tal, versículo tal, a respeito disso. Então, medite neste louvor. Você trazer a Bíblia e a palavra, você juntar os dois, e aí você entra no louvor. Você vai ter uma abrangência também, mas é aquilo que a gente está falando. Tem pessoas que têm facilidade para fazer isso, então o faça. Tem pessoas que não têm essa facilidade, então não o faça. Ou busque se aperfeiçoar, aí tudo bem, para poder fazer. Tá ótimo? Então são ministérios e você reconhecer. Agora o que você não pode é atrapalhar o bom andamento do culto. E saber exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Ok? Então o nosso tempo já está indo embora. O vício de dizer né. Então, esses dias nós tivemos aqui, tivemos a oportunidade de corrigir, de trazer uma reflexão, né, de 2 minutos, e em 2 minutos o irmão falou algumas vezes a mesma palavra, e aquela palavra trazia dúvida. Por exemplo, eu acho que está tal, eu acho. Quem acha, alguém acha alguma coisa? Não. Né? Então, a gente tem que tentar sempre trazer, porque a Bíblia é a afirmação, não é dúvida. Então, quando eu falo da Bíblia, eu afirmo. Mas para mim afirmar, eu preciso conhecer. Se eu não tenho certeza, eu não falo. Ok? Porque uma coisa é certa, tem gente que eu não tenho certeza e você acha que o povo todo é bobo. O povo todo não é bobo, não. Você pode até enganar alguns, mas você não vai enganar todos. Porque tem aqueles que têm conhecimento. E aí você vai se dar mal. Ok? Então linguagens, né? Principalmente quem veio, quer ver quem veio do Nordeste, quem veio do Oeste, que nem a gente. Então a gente veio cheio de sucate. O R, né? O R ainda, o né. Mas aí o que acontece? Como é que eu venço até mesmo essas figuras de linguagem? Tendo acesso a outros tipos de linguagem. Então o meu vocabulário ele vai ficando mais vasto. E aí a minha necessidade de ter que recorrer a uma palavra que eu uso sempre não se torna mais uma necessidade, porque eu tenho um vocabulário maior. Perfeito. Desenvolver para que ele faça nós tivemos aqui recentemente, né, o deputado Bruno Souza no evento do empreendedorismo, e ele era gago. E ele foi trabalhando isso, e ele venceu isso. E hoje é um cara que tem uma mente, mas pergunta para ele, como é que você venceu isso? Através da leitura, busca. E ele conseguiu vencer isso através disso. Então veja o quão importante é para nós, né? E aí tem aqueles... não, Deus me fez assim, eu vou ser assim até morrer. Não, porque, meu Deus do céu, é tanta coisa. Claro.
Aí tem gente que diz assim, não, mas eu não tenho a oportunidade para praticar na igreja. Mas nós temos um público vasto para você praticar, para que quando você chegar na igreja, quando você ter a tua oportunidade, ir buscar capacitação. Isso é tudo. Às vezes vai precisar mais lá fora do que aqui dentro. Eu cito um exemplo de alguém que está aqui conosco, tendo um crescimento muito grande de quando chegou. E eu trabalho isso diariamente com ele, o pastor Misrael. Então, ele está tendo um crescimento muito grande da forma que ele era ainda, né? E a gente está trabalhando isso, mas se você for ver, por exemplo, a palavra que nós trouxemos semana passada na live, os meninos lá da empresa, por isso que eu falo, você não precisa falar. As pessoas vão testificar a respeito de você. E estavam os meninos lá, pô, você viu a palavra com Israel? Rapaz, que conhecimento, que palavra abençoada. Eu não sabia, não fazia ideia, aquele grossão assim do jeito que ele é, que ele tinha essa capacidade. Mas essa capacidade ele não comprou no mercado. Ele está buscando, está lendo, está estudando, ele quer, porque a Bíblia, Paulo vai dizer que nós não devemos nos envergonhar e fazer-se envergonhar através do Evangelho, que o ministro tenha conhecimento e maneje bem a palavra. Então ele não quer ser um pastor que venha se envergonhar no futuro, quando lhe for dada a oportunidade. Então, vícios, pode passar para frente, vícios de linguagem. E aí alguém que vai te ajudar muito são as pessoas que estão dentro da sua casa. Minha esposa, Jesus, começa, Senhor, pega ela. Hoje você fez isso, mas também daquilo. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você estava com a camisa lá fora, você estava com a cueca aparecendo, a cinta estava assim, a chave estava assim. Uma vez ainda eu tirei o sapato e a meia estava furada. Acabou com o culto, irmão. Pentecoste, e eu fui fazer uma reflexão lá de tirar o sapato e a meia estava com um furo desse tamanho. Acabou com o mundo. Acabou com o mundo. Isso é para você entender que eram os dois. O Pentecoste foi tão grande que furou as meias do pé. Aí eu vou te perguntar, então quer dizer que o pregador não tem que ter cuidado? Lembra da passagem da semana que vem? Da semana passada? Perdão? O cuidado até mesmo com a meia furada me fez eu passar vergonha. Ah, pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não sobrou uma meia furada. Nunca mais meia furada na minha vida. Para você ter uma noção, né? Aprimore o vocabulário, ou seja, você sabe aonde buscar e como aprimorar o seu vocabulário. Às vezes nós queremos ouvir os outros, às vezes você tem que ouvir você mesmo, né? Você colocar você sozinho, isso eu já fiz várias vezes, e eu ficar ouvindo para ficar assim, onde é que eu errei, aqui eu podia ir melhor, aqui poderia ser diferente. Isso vai fazer com que você mesmo melhore. Então é você procurar se aperfeiçoar. Vamos adiante? Fechou, né? Então eu quero trazer para encerrar essa importância de eu saber, nesta uma hora, transmitir, usar a linguagem correta. Por exemplo, se eu for convidado, tanto para quem louva, como para quem prega, para quem traz uma palavra, eu sendo um obreiro e desejando falar da palavra do Senhor, se eu for num velório, qual é a palavra que eu devo usar? Fui convidado para... Ô irmão, você é crente? Sou. Ô queridos, não temos ninguém aqui para trazer uma palavra de conforto. Que palavra você vai usar? Você está falando de uma palavra específica? Para um velório. Qual é a linguagem que eu devo usar? É um momento de dor. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que... Agora vamos citar um caso. Do filho do pastor Marcelo, que morreu, que era homossexual. Lembra o que ele disse? O que fizeram no velório do filho dele? De um lado, os amigos homossexuais, do outro, os cristãos. Aí, os cristãos não quiseram se misturar com os homossexuais, por quê? Porque era uma vergonha, eram todos travestis. E o que era para ter feito? Era para ter a oportunidade que eles tiveram dentro da igreja de ouvir uma palavra. Porque a Bíblia diz que se não houver amor,
as demais coisas tudo é. Aí eu te pergunto, um dia eu quebrei essa perninha. E eu fui no hospital com outro pastor. E eu chego lá, esse pastor quebrou a mesma perninha no mesmo lugar. Entra nós dois, Glória. Vamos lá, fomos fazer raio-x. Todo o processo, os dois, mesmo lugar, quebramos a perna. Beleza. A hora que nós chegamos, fizemos todo o processo. E eu fui primeiro para o negócio do gesso, né? Tem que ficar para desinchar um tempo. Pá. Cheguei no gesso e comecei a falar, né? Aí eu falei que era pastor, comecei a falar ali aquilo que Deus colocou no meu coração naquele momento, naquele lugar. Aí a enfermeira que estava ali fazendo o negócio, falou: você é pastor? Sou pastor. Tá. Aí ela falou assim para mim: e esse pastor que estava comigo, que depois ia passar, pensa esse cara aqui só Jesus. Ele não precisa nem de asa, ele já vai direto, vai ser direto para o céu. Tão santo que ele é. Tá. E pastores jovens, então, para ele, misericórdia. Aí, ela falou assim: olha, eu fui semana passada numa igreja, nunca mais boto os pés nessa igreja. Fui no culto fúnebre e o pastor pegou no culto fúnebre. E ele podia ter falado qualquer coisa, mas só bateu. De uma forma que fiquei tão frustrado que nesse lugar eu nunca mais boto meus pés. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu falei, então, né, trouxe ali, falei um pouquinho, falei da formação para você fazer esse tipo, que você tem que ser capelão, né? Depois a gente vai trazer isso para vocês. Nós vamos ter no mês de março aqui um encontro de capelania, e nós vamos formar capelães aqui, para ter essa preparação. E aí, quando eu fui sair, eu falei assim: mas esse que vem depois de mim, é desses que pregou lá. Dali a pouco eu só vi o griteiro lá dentro. Arrumei para a cabeça do pastor ainda, né? Porque o homem era só Jesus na causa. Mas resumindo, para você entender, veja que alguém que estava ali, que poderia estar dando testemunho, estava dizendo: eu nunca mais boto meus pés naquela igreja. Então, nós não somos donos da verdade. Todo tipo de gente, desde homossexual, outra religião, mas não vou botar para fora, porque eu tenho que abraçar todos e tentar ficar. Nós trouxemos aquela cobertura. E aí procurar usar a linguagem certa para o público certo. Então, é isso que eu estou falando. Eu vou num velório. Então tem que trazer uma palavra de amor, de consolo. Eu ter essa preparação, ter esse abraço amigo. Vou trazer uma palavra, procurar saber quem são os pais, pessoas mais próximas, ir lá, transmitir um abraço, né? Porque você pode achar que não é nada, mas toda vez que aquela pessoa te vê, por anos, ela vai lembrar de você e do que você falou para ela. Porque foi um momento difícil. Aí nós nos prendemos: não vou chegar lá. Porque não, queridos, é a hora de nós agir, como Deus nos ensinou. Vou usar uma linguagem lá no hospital, como há pouco tempo, né? Para os irmãos que vão estudar capelania, vão ter muito tempo para aprender a respeito disso. Há pouco tempo um irmão foi no hospital aqui próximo e deitou em cima da vítima, que já estava todo quebrado, moído, e por esse motivo os pastores foram proibidos de entrar no hospital a partir daquele dia, sem ser capelão. Pastor, aqui do nosso lado. Aonde estava a prudência? Aí eu entro lá e acho que eu tenho que fazer um Pentecoste para que Deus venha agir. E eu não reconheço o público, o lugar e a palavra correta que eu devo usar. Então, peraí, eu estou no hospital, um lugar de silêncio. Tem muitos que eram obreiros, né? Claro. É aquilo que eu falei, eu tenho que chamar a atenção dos homens. E com isso eu não chamo a atenção de Deus. E o mais importante é eu chamar a atenção de Deus. E então naturalmente o Senhor nos honrará diante dos homens. Isso é claro para todo o ministério, ok? Então, você está no hospital, a linguagem é uma. Você vai lá num presídio, por exemplo. Aí sim, aí você puxa o revólver, pá. Por quê? Porque eles estão preparados para isso mesmo.
É o confronto. Não adianta você ir lá dizer, ai, mas Jesus. Não, queridos, lá é porrada, é para dentro mesmo. Né? Eu tive a oportunidade de estar lá. E eu sei qual é a linguagem a se usar lá dentro. Já fiz alguns cultos lá dentro. E no final é choro, é pranto, é abraço, é salvação. Porque é uma carência muito grande. Eles não querem ouvir vaidade. Eles querem ouvir a verdade. Então eu tenho que saber, como ministro do Senhor, sabendo a área que eu trabalho, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que estar preparado para isso. Eu vou estar no hospital, vou estar num presídio, vou estar lá num culto fúnebre, eu vou estar na igreja. Peraí, é um culto da vitória, é um culto profético. Ai, irmãos, meu Deus, é porque Jesus não tem olhado para mim, porque a minha vida, querida, é um culto profético, ativação de fé, uma palavra para cima. Eu não tenho que vir, contar história e caos e conversa que não agrega absolutamente nada. Não seja você parte do problema, seja você a solução do problema. Ok? Então isso tem que ser muito claro. Porque, olha, irmãos, eu vou falar uma coisa, nessa caminhada nossa, meu Deus, aí você tem que pegar para ministrar, e aí, desconstruir tudo o que o camarada construiu, para fazer com que a igreja compreenda, usar uma linguagem ainda que a igreja não é boba, sabe que você está consertando uma cagada de quem veio antes de você, para depois você conseguir, de fato, de verdade, transmitir aquilo que era para você transmitir à igreja. Então, tem uma visão macro também do culto, né? Porque às vezes o culto tem uma quantidade de idosos, uma quantidade de pessoas mais jovens, e se ater talvez à linguagem do culto, até para não ser muita gíria, mas para os novos entenderem, também não ser uma coisa muito ativada, para que os jovens se sintam deslocados. Né? Então, resumindo, você chegou num ambiente, você vai se localizar dentro daquele ambiente. Qual é o público? Qual é a faixa etária? O que de fato, o porquê eu estou aqui? O que eu tenho que trazer? E aquilo que eu tenho que transmitir tem que ser de uma forma que as pessoas venham compreender. E se você perceber, isso vai acontecer, que às vezes você usou uma linguagem que não está sendo bem compreendida, muda. Muda. Ah, pastor, eu entrei a 1000 por hora, mas eles estão a 10. Você vai estar lá na Avenida das Torres e o cara nem atravessou o portão. Isso vem na montagem de um sermão, ok? Então é uma outra qualificação que a gente vai trazer mais para frente. Não adianta eu avançar muito depressa e nem muito devagar. O importante é eu saber andar de acordo com o ambiente que eu estou, o nível intelectual das pessoas que estão no ambiente que eu estou e a mensagem que eu vou usar. Alguma dúvida? Não? Por que as igrejas de 80 para cá, elas se preocupam muito em pregar com as pessoas mais velhas e esqueceram dos jovens? Foi falta do quê? Em outras palavras, se você falar para alguém que já tem um entendimento, é muito mais fácil. Para você pregar para jovens, hoje é um desafio. Por quê? Mais do que um desafio, hoje você, de certa forma, você concorre, né? A tua palavra, diante do cenário que nós vivemos hoje, para os jovens você é quadrado, você é atrasado, é tudo isso que vem para trás. E aí o que acontece? Você concorre com a televisão, com a escola, com os professores, com o que você imaginar. Então, a diferença é gritante, comparado àqueles que querem construir algo para o bem, comparado àquilo que vem para destruir os princípios e tudo aquilo. Isso tudo, querendo ou não, são princípios que a Bíblia diz que iria acontecer. Mas como igreja e como ministro, nós também temos que estar preparados. Por exemplo, eu ainda faz 2, 3 dias, eu acredito, que eu falei com a minha esposa, falei, bem, eu vou começar a escrever. Eu vou escrever e vou entregar para os meus filhos na hora deles dormir. Porque às vezes eu falando, eles não vão conseguir entender e compreender. Então é um método que eu vou usar. Porque tem coisas que eu tenho dificuldade, eu já tentei inúmeros meios, modos, formas. Alguns compreendem, 2 deles compreendem com muita facilidade, e 2 têm uma dificuldade muito grande.
Eles entendem, porque o pai é muito brabo, porque o pai leva... Não, queridos, não é esse o objetivo. É para que eles realmente não venham. Então, de vez em quando eles caem na real, principalmente quando dão com a cabeça na parede. Poxa, eu acho que o pai tinha razão. Então, está errado, pastor, nós usar figuras de linguagem como essa? Não. E como igreja, aonde estão, por exemplo, nós fomos desbravadores de jovens. Eu ganhei e formei muitos jovens para Jesus. Porém, hoje o meu chamado já não é mais voltado para os jovens. Há degrau que você vai subindo, mas me preocupa muito de eu não conseguir visualizar com meus olhos um despertamento de pessoas que queiram investir a sua vida. Porque trabalhar com jovem é você investir a sua vida. Mas foi a época que eu, pelo menos, mais fui feliz. Sim, porque formamos, quantos jovens casaram, são pai de família, nós temos isso e nós encontramos, pastor Sérgio, esse foi meu líder de jovem, esse me levou para o monte, esse me aconselhou, esse foi meu pai, esse foi meu irmão, esse foi meu amigo. Mas quantos estão hoje querendo pagar esse preço? Por quê? Aí novamente nós voltamos a competir com a Netflix, com pessoas que cada dia têm menos tempo para Deus e mais tempo para as suas coisas, e por dedicar todo o tempo para as suas coisas e por não dedicar o tempo de Deus, vão precisar de fato investir muito mais tempo para conquistar aquilo que iam conquistar com muito menos tempo, se dedicassem ao Senhor aquilo que é do Senhor. Isso é inegociável. Então são coisas que a vida ela vai nos ensinando, ok? Mas que Deus possa despertar e que nós venhamos, não está dando certo assim, vamos mudar a linguagem. É como a ministração que eu estava falando. Gente, não está acontecendo, a coisa não está andando, não está indo para frente, então eu devo me curvar e parar. Não, é onde eu devo buscar outros meios, outras maneiras, outros mecanismos, tentar nos reinventar, e a igreja vai precisar se reinventar. O problema é que muitas vezes a igreja se reinventa tanto que fica distante de Deus, e aí é um perigo muito grande também. Amém, queridos? Encerramos aqui então essa aula em nome de Jesus.